Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Culto de adoração a Deus, culto de Santa Ceia, culto de ouvir, culto de obedecer, culto de ser confrontado, ser transformado pela palavra. Caso contrário, era melhor a gente ter ficado em casa, não é verdade? Então nós viemos aqui para ser confrontado pela palavra de Deus, para ser restaurado, e não para receber um momento de descontração e voltarmos sem ter entendido o que o Senhor quis nos dizer. A palavra de Deus nesta manhã está no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Versículo 10. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Inclina a sua cabeça em uma oração a Deus. Espírito do Pai, o Senhor tem tudo sob controle, mas o Senhor governa sobre aqueles que aceitam o seu governo. O Senhor está com aqueles que desejam a Tua presença. O Senhor reina sobre o reino, e o Teu povo, que deseja o Teu reino, está clamando: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Que este entendimento esteja sobre todos nós nesta manhã, meu Pai, para não perdermos a visão perfeita do Teu Espírito. Leva-nos pelo caminho reto da Tua justiça, porque o Senhor nos salvou na cruz através do sacrifício vivo de Cristo, que fez justiça por nós, e nós somos justiça de Deus aqui na terra, e nós não queremos perder esse foco, perder essa orientação diária, que o Teu Espírito assopra sobre nós todo entendimento necessário, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, no momento que o Senhor precisa de nós. Que a Tua mão esteja estendida sobre cada lar, sobre cada família,
que aqui está presente nesta manhã. Que teu Espírito possa direcionar a palavra de acordo com a necessidade de cada um, para que ninguém saia daqui sem os frutos que a palavra produz em cada coração. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que nós recebemos de poder estar aqui na presença de Deus, participar de mais uma Santa Ceia e receber dele as instruções necessárias para que a nossa vida produza a excelência da glória de Deus. Nós não podemos ser mais ou menos, nós temos que ser bom, porque Ele é bom. Nós não podemos nos acomodar simplesmente com algumas mudanças em nossas vidas. Nós temos que desejar ser a imagem e semelhança daquele que nos criou. Nós não podemos ser um povo acomodado com o pouco de Deus. Nós precisamos do muito. Nós temos que desejar o muito de Deus. É necessário que a gente se deixe, ou que a gente deixa as coisas que nos atrapalham, os problemas que nos atrapalham, para que a gente possa andar mais livre com Ele. O Espírito Santo se manifesta para nos levar. Irmãos, eu quero que você entenda isso que eu vou falar agora, nesta manhã. Ser cheio do Espírito Santo não é conhecer o paraíso, é conhecer o caos. O Espírito Santo ainda não te levará ao paraíso, ele te levará para o caos, para você conhecer o caos, para você conhecer tudo que está estragado e que precisa ser restaurado. Ninguém cheio do Espírito Santo conhece o paraíso, porque não é esta a função do Espírito Santo aqui na terra. Aqui na terra, alguém cheio do Espírito Santo é levado para conhecer o que está estragado, para saber o que está deteriorado, o que está fedendo, o que está mal cheiroso. Porque o Espírito Santo nos levará para conhecer o que Ele quer restaurar, o que Ele quer consertar. Então alguém cheio do Espírito Santo não é para ficar vendo jardim, não é para ficar vendo flores, não é para ficar vendo delícias, porque o Espírito Santo nos levará para os lugares mais tenebrosos, porque Deus quer transformar esses lugares. Você entende isso? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Caos. E disse Deus: haja luz. Deus encontrou esta terra sem forma e vazia, e o Espírito que se movia sobre a face das águas se moveu para consertar. E Deus disse, e acontecia. Tudo que Deus disse foi sendo gerado. Mas onde Deus estava? Olhando para um caos, olhando para alguma coisa sem sentido, olhando para alguma coisa sem vida. E o Espírito Santo, na voz de Deus, construiu o Éden, construiu o jardim, construiu o paraíso. E Deus estava apenas nos ensinando
que nós também faríamos o que ele fez. Porque o homem caiu, o homem foi tentado, caiu, perdeu a beleza, perdeu o lugar, perdeu o sentido. O homem morreu sem a presença de Deus. O homem se perdeu, ficou distante, se escondeu. E o caos agora não estava sobre a terra, mas estava sobre o homem, que foi feito da terra, que foi feito do pó da terra. Agora o caos estava no interior do homem. E era necessário, a partir de então, que alguém viesse para tirar o caos do coração do homem. Porque o homem por si só, a religião do homem, tudo que o homem pudesse escolher para se livrar, não tinha sentido, não tinha poder para libertar o homem do caos que estava dentro dele. O vazio que Deus viu no princípio, agora Ele via dentro de nós. Aquele vazio agora estava no coração do ser humano, e não tinha como preencher. Religião, prazeres do mundo, nada que o mundo oferece poderia suprir o vazio. Mas a promessa já havia sido feita: da semente da mulher levantarei um que pisará a cabeça da serpente, que trará de volta ao relacionamento o homem perdido. E quando Jesus chega nesse mundo, Ele tem uma mensagem, Ele tem uma palavra. E a palavra, amados, de Mateus 9, 35 ao 38, vamos ver o que está escrito. Perceba o caos, onde estava o caos que Jesus viu. Olha bem, Mateus 9, 35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, Ele olhou e viu a multidão sem forma e vazia. E a causa que Ele percebeu é que eles não tinham pastor. A falta de um pastor. Faltava alguém para conduzi-las, faltava alguém para protegê-las. E Ele mesmo no capítulo 10 diz: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. O caos estava dentro, irmãos, e nós estamos vivendo exatamente este caos. Esta palavra de Jesus está muito forte em nossos dias. Novamente, se Ele olhar, Ele vai ver que as ovelhas estão sem pastor. Está faltando pastor. Mas muitas vezes não é porque não tem o pastor, é porque elas não querem o pastor. E ainda existe alguns mercenários malignos pregando: não precisa de igreja, não precisa de pastor. Já ouviram isso? Para enganar ainda mais as ovelhas, para levar as ovelhas ainda mais à destruição. O primeiro olhar de Jesus, Ele teve compaixão delas, porque elas estavam perdidas, como ovelhas sem pastor. Irmãos, nós temos que abrir os olhos. O nosso sumo pastor é Cristo, mas nós temos um pastor aqui na terra, que Deus deixou para encaminhar, para direcionar, para nos aconselhar. Eu tenho um pastor,
Agora eu não sei se vocês têm. É vocês que sabem se tem. Amém? Vocês têm um pastor? Tem que ter certeza se tem. Um pastor que se preocupa, um pastor que está sempre de joelho orando por você. Você tem certeza disso? Você conhece a vida do teu pastor? Irmãos, eu preciso saber. Eu sei que eu tenho um pastor. Você sabe se tem? Então é isso. Ter certeza que a palavra que você ouve não é dele. Ele recebeu do sumo pastor. O sumo pastor dirige as ovelhas através do pastor. Ensina as ovelhas através do pastor. Dá a direção através do pastor. Somos aconselhados pela palavra que nós ouvimos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando você precisa, você encontra o pastor. Irmãos, esta é a realidade nua e crua. Nós não vamos tapar o sol com a peneira. É isso ou não é? Agora, é preciso que você dê valor, que a igreja valorize, obedecendo o que é ensinado, a direção que é dada. Não adianta entrar aqui e sair aqui. Para quê? Vamos receber conselhos se nós não estamos a fim de obedecer. Para quê? Se nós obedecemos o que o Espírito diz à igreja, teremos a nossa vida transformada. E seremos usados pelo Espírito Santo. E não estranhe, se você ouvir esta mensagem hoje aqui, e você entender e colocá-la em prática, não estranhe os lugares que o Espírito vai te levar. Não se choque. Esta é uma revelação para nós hoje. Não estranhe os lugares que você vai ter que entrar com ele. Porque o homem guiado pelo Espírito, disse Jesus, ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ele é guiado. E só os filhos são guiados. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E filhos não manda, filhos obedece. O Espírito nos pega e nos leva para o lugar que Ele quer atuar. Eu não vou ficar nesse emprego aqui não. Misericórdia, aqui é horrível. Meu Deus, é o caos que Deus te levou. Você entendeu? Deus te levou lá porque tem um caos para ser restaurado. Não, a gente quer só paraíso. A gente só quer paraíso. Não aceita o que o Espírito de Deus quer fazer. Aí não suporta. Estou indo embora, viu gente? Porque aqui é horrível. Aqui, misericórdia. Nossa, aqui é um brigueiro, aqui ninguém se entende. O que é que você está fazendo lá, meu filho? O que é que você foi fazer lá? O Espírito Santo te levou para o caos e você não entendeu nada. E você não compreendeu o trabalhar dele através da tua vida. Jesus deixou claro: as obras que você veio fazer, não sou eu, é Ele que faz através de mim. Não saia, não mude, enquanto Ele não mudar você. Vocês estão entendendo, queridos? Não faça nada para você sair de lá. Deixa Ele ser Deus na tua vida, naquele lugar. Até que a obra não esteja concluída, Ele não vai te mudar. Ele não vai te levar para outro lugar. Mas depois que você entendeu que a obra está concluída,
Não fique lá por causa da segurança material. Somente, estou bem aqui. Hoje, e o Espírito Santo lutando para você ir para outro lugar, para restaurar lá também. Mas você não aceita. Aqui estou bem, estou muito seguro. Tá. Irmãos, eu não sei nem por que está vindo isso na minha mente. Só Ele sabe por quê. Amém? Só Ele sabe que você precisa entender essas coisas. Tudo tem o tempo. E você será bem-aventurado ao entrar e bem-aventurado ao sair. A obra, quando é terminada, você entende. Tem alguns lugares, amados, que Deus nos coloca como um missionário, porque naquele lugar é um entra e sai de povos, é um entra e sai de gente, e você está ali fazendo a tua missão. E talvez você fique para sempre naquele lugar, porque se você se comportar como um missionário, porque, amados, uma das coisas mais difíceis que o povo de Deus tem para entender, ele é crente aqui na igreja, lá ele é, eu sou funcionário aqui é outra coisa, não tem nada a ver. Irmãos, desde quando é assim? A tua vida só tem uma vida. A tua vida tem que ser a mesma que você está aqui dentro da igreja, a mesma vida que você está lá, a mesma vida que você tem na sua casa. É uma vida só, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, aonde você estiver. Mas se você entender o mover do Espírito, Paulo disse no capítulo 28 de Mateus, de Atos dos Apóstolos: nele existimos, nele nos movemos e nele vivemos. A gente só existe nele, a gente só se move nele, e a gente vive somente nele. Vamos voltar no texto de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Note bem a maneira como Ele saiu. Vamos entender essas coisas. E Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O Espírito nos levou, o Espírito me tomou. O que Ele vai me mostrar? Para onde Ele vai me levar? É aquilo que eu acabei de dizer. Ele não vai mostrar jardim para você, Ele não vai mostrar coisas boas para você, coisas que a carne gosta de ver, coisas que dão prazer para... Não é. Ele vai mostrar para você o caos que precisa ser restaurado, o caos que precisa ser transformado, regenerado. E é para lá que Ele vai. E Ele entra neste vale cheio de ossos secos, muito secos. E aí a voz do Espírito faz uma pergunta para ele, versículo 3: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Amados, há uma unidade entre o Espírito Santo e nós. Ele quer que nós percebamos a obra que precisa ser realizada, e a nossa fé alcance Ele, porque não somos nós que vamos transformar nada. Tu sabes, Senhor. Só a Tua mão sabe, só a Tua mão pode. Senhor Deus, Tu o sabes. Versículo 4: Então me disse. Aí, olha bem o que Deus ensina. Amados, ao perceber o caos, ao olhar
como está a situação, você sabe que você não foi enviado para lá para nada. Você foi lá para transformar. Você foi enviado para lá para mudar a situação daquele lugar. Você vai ficar de boca fechada lá? Você vai ficar olhando o caos e não vai fazer nada? Vai ficar olhando a destruição e nada? É necessário que abra a boca. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia desse lugar que o Senhor me enviou para cá. O Senhor me trouxe para conhecer esse lugar. O Senhor me trouxe para viver esse momento. O que o Senhor quer fazer aqui, Senhor? De que maneira eu vou orar nesse lugar? Para qual? Que sentido? O que o Senhor quer que eu ore aqui? Sabe, amados, alguém guiado pelo Espírito, ele sabe o que tem que ser feito. Quando ele chega no local, amados, se a gente entender isso, muitas coisas vão mudar a partir de hoje. A começar na tua própria casa, na tua própria família. Muitas vezes está um caos lá em casa. O Espírito Santo tocando em nós e a gente não faz nada. A gente se acomoda com o caos também. A gente se acomoda com as dificuldades. É assim mesmo. E a gente não faz nada para mudar aquilo, amados. Para transformar o nosso lar, a nossa família. Sabe, a gente não trabalha para isso. Em vez de acordar de manhã e dizer: Senhor, em nome de Jesus, a minha casa vai mudar, a minha família vai mudar, tudo vai ser transformado aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor está em mim, eu creio que Teu Espírito está me guiando, eu creio, Senhor, que tudo vai ser restaurado em minha casa. E quando você fizer isso na tua casa, você pode ter certeza que Deus te leva para outros lugares. A palavra de Deus no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Note bem, primeiro casa. Se o Senhor não edificar a casa, primeiro a nossa casa e depois a cidade. Mas temos que ajudar a transformar a nossa casa primeiro e depois a nossa cidade. Temos que edificar a nossa casa bem forte na rocha que é Cristo. Então depois a gente sai e diz: agora eu vou ajudar a edificar a cidade. O Espírito Santo me leva para ver o caos da cidade, e juntamente com Ele eu trabalho ouvindo a sua voz. Por isso que a palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estão entendendo, amados? Ouvindo o que Ele diz. Você vai edificar a tua casa e vamos edificar a igreja. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz ele: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, quando isso aqui está acontecendo, o profeta podia até pensar assim: que sentido é esse? Como é que eu vou falar para ossos secos que não escutam? Tem sentido um negócio desse? Mas quem está falando sabe o que está dizendo. Profetiza para os ossos. Fala com os ossos. Desde quando o osso escuta? Não escuta fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Deus começa a trabalhar através do momento que você creu na sua palavra. Deus vai mudar esse caos. Deus vai mudar esse negócio. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele,
e sobre vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. A reconstrução, a regeneração vem a partir do momento que a gente crê que será transformado. Talvez você olhe, o que você vê te desanima, porque aquele vale devia estar muito mal cheiroso. Aquele vale devia estar um caos horrível, ossos secos. Irmãos, e muitas vezes é isso que a gente vê naturalmente em casa, em nosso trabalho. Mortos, só sai carniça da boca dele. Tudo que ele fala não se aproveita. Um morto falando. E muitas vezes, amados, a gente tem isso em nossa própria casa. Alguém que fala coisas de mortos. Alguém que manifesta como um morto, sem atitude de vida, sem atitude de paz, de alegria. Sabe, muitas vezes alguns casais vivem assim, amados, dois mortos, um de lá, outro de cá. Tudo que falam, tudo que se manifestam é morte, é cheiro ruim, não tem cheiro de paz, não tem cheiro de vida. Mas o Espírito Santo, se ele encontrar alguém ali que entende a sua voz, que tem conhecimento, vai começar a regeneração, vai começar a transformação, vai começar a vida ser trazida de volta. A vida como no princípio, a vida como no jardim, vai começar a voltar. A respiração, a fala sem afronta, sem gritaria, sem coisas ofensivas. Porque o vale muitas vezes está na nossa casa, e nós precisamos restaurar a nossa visão para consertar a nossa casa, de forma que a presença de Deus, que o vento do Espírito seja soprado sobre nós de uma forma coerente, e que todos nós recebamos a vida do Senhor. Versículo 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Presta atenção nisso. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Irmãos, quando você assume o teu lugar de profeta na tua casa, no teu lar, na tua empresa, no teu negócio, quando você começar a orar, quando você começar a profetizar, vai ter um ruído assustador, que muitas vezes te causa medo, e você diz: depois que eu comecei a orar aqui ficou pior, depois que eu comecei a orar, piorou. Alguém já teve essa experiência? Gente, foi só eu chegar aqui, parece que tudo ficou contra mim, até o patrão, tudo ficou contra mim. Não tem nada errado, viu? Boa notícia, não tem nada errado, está tudo certo. Continue profetizando, como foi te dado a ordem. Se você recebeu essa ordem de ser profeta lá, continue profetizando. Aguente as pancadas, aguente as chateações, fique firme. Enquanto eu profetizava, eis que fez um rebuliço. As coisas estão começando a se ajustar. Então não se assuste quando você começar a orar e o rebuliço começar a acontecer. Está dando certo. Você pode colocar na tua... Está dando certo, glória a Deus. Está funcionando. Porque começou a atiçar o formigueiro. Começou a tirar a casca da ferida. Através da tua oração, através da tua fé.
fez um rebuliço e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Versículo 9. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Coisa linda, irmãos. Chega o tempo deste mover, chega o tempo deste mover, aonde o Espírito vem, aonde o Espírito vai encher o lugar que você está, aonde o Espírito vai encher tua casa, vai transbordar. Você crê nisso? O Espírito vem e traz vida. O Espírito vem e cessa com o caos. O lugar de morto agora está havendo vida. O lugar mal cheiroso agora tem cheiro suave de Cristo, porque alguém entendeu. Então eu volto a dizer: o Espírito te leva para você transformar o lugar que você está. Não fique reclamando do lugar que você está. Você está lá para mudar. Deu para entender? Você não está lá tirando férias. Você está lá para mudar a situação. Você está lá para transformar água em vinho, fazer milagre naquele lugar, e que você seja reconhecido um dia como profeta, como missionário daquele lugar. Não viva a tua vida como se não tivesse nada com isso. Esta é a palavra de Deus nesta manhã. Não vive a tua vida como se você não tivesse nada a ver. Tem tudo a ver. Você está lá por uma razão. Você está lá por causa de Cristo, e você está lá por causa deles. Os ossos faziam parte da vida de Ezequiel. Eram os irmãos dele, era o povo de Israel, que estavam distanciados do Senhor. Os ossos era a nação inteira que tinha perdido o foco em Deus. Os ossos eram aqueles que diziam ser filhos de Abraão, mas tinham sido desobedientes à palavra de Deus. Os ossos eram aqueles que tinham que adorar apenas um Deus, mas estavam adorando o sol, a lua, as estrelas, estavam adorando homens, estavam adorando imagens, estavam adorando outras coisas, e estavam perdidos. Eles eram os ossos secos. Eles não estavam produzindo vida. Uma nação inteira sem o brilho do Senhor. E Ezequiel agora está sendo usado por Deus para trazer novamente o Espírito para a nação. O Espírito, quando vem, ele vem para consertar, para restaurar, para regenerar. 3R. Então é fácil você perceber quando o Espírito está presente. Você começa a ver mudança no caos, transformação onde você está. E não pense que é por causa de outro, é por causa de você. E se continuar caos lá, é por causa de você também. Porque a responsabilidade Deus não tira da gente não, queridos. É tua responsabilidade naquele lugar. É teu o dever de manifestar o sal e a luz de Deus naquele ambiente sem gosto. Você entendeu? Esta é a palavra para o teu coração nesta manhã. Não pense, não lance para outro a responsabilidade que é sua. Ah, o pastor. Nada de pastor. Quem está lá é você. Você pode vir buscar os conselhos aqui, pode vir buscar oração aqui, mas o caos que está lá é teu.
Amém? É seu, é você quem precisa pôr ordem. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.